Oi, amados, queridos, tudo bom? Feliz quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 23 de outubro de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, queridos. Vamos entrando aqui na nossa live. Yara, Bruna, Rubi. Precioso do Senhor Jesus, bom dia, Silvane, Thaís, Dani. Oi, Dona Lúcia, tudo bom? Que bom a senhora aqui com a gente, minha amada Rosângela, Mauro, Elinha. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor quarta-feira das nossas vidas até então. Que essa seja uma quarta-feira de amor, de alegria, de paz, de vitória. Uma quarta-feira onde a gente foca no nosso Senhor Jesus, onde a gente mira no nosso Senhor Jesus. E a gente não olha para as circunstâncias, mas sim para o nosso amor, para o nosso amado Senhor Jesus. Bom dia, minha amada, que eu amo tanto, Dona Lúcia. Flávio, Carline, Liane, bom dia. Queridos, hoje nós vamos falar, o tema da nossa live hoje é voltando para Deus. E eu trouxe alguns versículos aqui pra gente meditar nessa palavra. De repente você tá passando por algum desafio na sua vida e de repente você está sentindo longe, afastado do Senhor, saiba que o Senhor nunca te deixa, Ele nunca te abandona. Ele está sempre com você. Mas nós muitas vezes estamos passando por algum desafio grande na nossa vida e a gente tem a tendência a achar que Deus soltou a nossa mão, que Deus não está vendo o que a gente está enfrentando. A gente às vezes começa a querer pegar atalhos, pega um atalho, pega outro atalho, e a gente sabe que esses atalhos que a gente pega só vão nos afastando daquilo que o Senhor tem pra gente, só vai fazendo com que aquilo que Deus tem pra gente, que Ele já preparou, aquilo que Ele tem pra gente, que a gente sabe que vai chegar na hora certa, mas que a gente tem a nossa hora certa, a gente tem a nossa parcela para que chegue na hora certa. A gente já ajuda muito a Deus quando a gente não atrapalha. Quando a gente fica ali quieto muitas vezes, quando a gente fica ali olhando para Ele, quando a gente simplesmente escolhe obedecer, não se preocupando com amanhã, não andando ansiosos por coisa alguma, confiando nele de todo o coração, entregando tudo nas mãos dele e descansando na certeza de que ele vai agir. Nós vimos ontem a importância da gente entregar nas mãos do Senhor, confiar nele e ele vai agir a nosso favor. Então a gente precisa, amados, ter essa consciência de voltar para Deus. É um chamado, amados, para que você se volte para dentro, você se volte para o seu tempo, para o seu momento onde você tinha aquela comunhão com Deus, que você tinha aquelas horas, aqueles minutos que assim fossem preciosos com o Senhor, que nada era mais importante para você do que aquele momento de comunhão com Deus. Essa live de hoje é um convite para que você volte para o Senhor, para que você volte para os braços de amor de Jesus, para que você volte para o primeiro amor. É possível, amados, é possível. Tão logo você esteja disposto, tão logo você tire os olhos de decepções que você passou, de sofrimentos que você passou, de repente você está passando, mas você escolhe ler a palavra de Deus, ficar encharcado da palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, prestar atenção nas coisas que você anda ouvindo por aí. Veja se são coisas que estão edificando a sua vida, que estão acrescentando na sua vida, ou se são coisas que não estão levando você a lugar nenhum. Como a gente falou na segunda-feira, vira e mexe tá ali repetindo aquele mesmo assunto, passando de novo por aquela mesma história, aquele mesmo assunto. Não são nem histórias novas, não são nem dificuldades novas, obstáculos novos, mas são referentes aos mesmos assuntos. Vamos nos aprofundar nessa palavra. Eu trouxe vários versículos aqui para que você pense e reflita sobre
voltar para Deus, para voltar a ter essa comunhão fervorosa com o Senhor. E tá tudo bem, não se culpe, não se penalize. De repente você tá passando por um momento que você tá aí se penalizando. Eu não sou digno da presença de Deus, eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu comecei a fazer as coisas da minha vontade, do jeito que eu queria, e Deus tá chateado comigo, isso, aquilo. Amados, liberte-se da culpa. Foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos chamou. E nós sabemos que em Cristo Jesus, no nosso Senhor Jesus, nós temos essa liberdade, amados. A gente sabe que Ele que vai transformando, a gente sabe que a gente pode fazer todas as coisas, mas nem tudo nos convém. E Ele vai mostrando pra gente o que convém, o que não cabe na nossa vida, amados. Então, aquiete o seu coração. Tira essa culpa, esse peso de cima de você. Porque não é Deus que está fazendo isso. Não é Deus que está colocando essa culpa em cima de você. Então descanse o seu coração e medite nos versículos que vamos ver hoje aqui. Vamos fazer a nossa oração e vamos nos aprofundar nessa palavra, amados. Pai querido, Pai amado, graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Paizinho, nós queremos te agradecer, Pai, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Nós queremos te agradecer, Pai, pela sua palavra que é viva e eficaz, a sua palavra que é cura para quem encontra, remédio para todo o nosso ser. Nós te agradecemos, Pai, porque o seu convite está de pé todos os dias, Pai, para voltarmos para o Senhor, Pai, para voltarmos para os seus braços amorosos, voltarmos para o seu caminho, que nós sabemos que só existe um caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. É o Senhor Jesus. Então nós agradecemos, Pai, porque o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade. E esse é um dia, Pai, onde nós, pela fé, Pai, chamamos à existência aquilo que ainda não existe como se já existisse. Pela fé, Pai, nós escolhemos, Pai, ficarmos firmes no Senhor, Pai. Pela fé, Pai, nós escolhemos, Pai, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, colocar o Senhor no centro da nossa vontade, como Rei absoluto da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. Que tudo que a gente faça, Pai, que a gente faça com a maior dedicação, como sendo para o Senhor. Pai, nós entregamos esse dia em suas mãos, na certeza de que grandes coisas estão por vir, de que o Senhor já cuidou desse dia, que o Senhor já tem cuidado sobre cada minuto desse dia que está começando, Pai. Obrigada, Pai, por ser o nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nunca solta a nossa mão. Nós agradecemos pelo seu convite amoroso, Pai, de voltarmos para os seus braços vigorosos de amor e paz, Pai. Não queremos fazer coisas inúteis, Pai. Não queremos perder o nosso precioso tempo, Pai. Não queremos olhar para as coisas que não devemos olhar e ouvir para as coisas que não devemos ouvir, Pai. Mas sim queremos ficar cada vez mais firmes no Senhor, Pai. Cada vez mais te obedecendo, Pai. Cada vez mais, Pai. Com nosso coração humilde, Pai, disposto a te obedecer, a fazer aquilo que precisa ser feito. Não o que queremos, mas aquilo que precisa ser feito. Obrigada, Pai, por se revelar a cada um de nós. Obrigada, Pai, por nos amar de forma única e incondicional. Nós agradecemos pelo presente chamado vida, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, queridos. Amém. Olá, missionária Lourdes. Tudo bom? Andréia, Angélica. Queridos, amados, preciosos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia maravilhoso, nesse dia abençoado, nesse dia feliz. Paula, que isso? De onde vem isso? Amados, vem da fé e de nós realmente querermos que esse seja um dia assim. Nesse não será um dia comum. Esse será um dia de milagres. Esse será um dia de resposta de Deus. Esse será um dia, amados, onde aquela resposta vai vir. E não vai vir do jeito que a gente esperava, não. Ela vai vir muito melhor, porque é assim que Deus faz na nossa vida. Infinitamente melhor e maior de tudo aquilo que a gente pede ou pensa, de acordo com o poder dele que atua em nós, em cada um de nós. Queridos, então o tema da nossa live hoje é voltando para Deus. Vamos meditar aqui e refletir sobre alguns versículos. Primeiro, nós vamos falar sobre Jeremias 24, 7. Eu lhes darei um coração capaz de me conhecer,
pois eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, pois voltarão para mim de todo o coração. Veja, amados, vamos refletir nessa promessa de Deus, que Ele acolhe aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Veja que em várias passagens da Bíblia, Deus faz questão, amados, de destacar a sinceridade do nosso coração quando estamos em comunhão com Ele, a sinceridade daquilo que a gente pede para Ele, a sinceridade do nosso relacionamento com Ele. Não tente esconder nada de Deus. É claro, é óbvio, amados, que não tem como a gente esconder qualquer coisa de Deus. Mas a gente sabe que quando Adão e Eva pecaram, a gente sabe que a primeira coisa que eles fizeram foram se esconder do Senhor. Eles foram se esconder, mas veja que Deus continuou indo até eles. Deus foi até eles e perguntou: Adão, onde você está? Você acha? A gente pergunta, né? Será que Deus realmente não sabia aonde ele estava? Mas ele não estava falando geograficamente, ele estava falando espiritualmente, aonde você está. Ele queria ouvir a sincera resposta dele. E é assim que Deus faz com a gente, amados, porque Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Então, de repente, você fez alguma coisa, você está se culpando, você cometeu um erro e você está tentando se esconder de Deus. Mas imagine Deus indo até você, porque é assim que Deus faz, amados, é assim que Ele sempre vai fazer. Ele não deixa os seus para trás. Ele não deixa um só para trás. Ele não abandona os seus. Então, veja, fale. Imagina Deus indo até você e falando para você: meu filho, minha filha. Imagina Ele chamando você pelo seu nome e dizendo para você aonde você está. Amados, essa frase é tão forte, parece tão simples. E é simples, porque o evangelho é simples. Mas é uma palavra que nos toca tanto, que às vezes nós nos perdemos de nós mesmos. Às vezes nós nos perdemos nas nossas escolhas, nas nossas decisões precipitadas, na nossa euforia, no nosso afobamento de querer fazer, de querer resolver, no nosso afobamento de querer ser melhor do que os outros, de querer entrar numa competição que está ali, a gente correndo atrás do vento. Porque se a gente vai competir com alguém, que seja com nós mesmos, para a gente ser melhor a cada dia, olhar para dentro e ver o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa evoluir, o que a gente precisa renunciar, para que então a gente seja melhor do que fomos ontem, melhor do que fomos na semana passada, do que no mês passado, do que no início do ano. E assim nós vamos avançando na nossa vida com o Senhor. Então imagine Deus falando para você: eu te acolho, eu estou aqui, os meus braços estão abertos, aonde você está? E veja que Deus acolhe todos, amados, aqueles que voltam para Ele com sinceridade. Então, seja lá o que for, vá para Deus, fale com Ele, amados. Nos faz tão bem quando a gente tem alguma coisa presa que a gente acha que a gente chateou a Deus e a gente fica ali e tal: não vou falar com Ele sobre isso, como se Ele não soubesse, né? Vou pular, amanhã eu falo com Ele sobre isso, amanhã na minha oração eu falo, e vai deixando. Mas aí aquilo ali fica apertando a gente, não tem jeito, fica apertando a gente. Se a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus, aquilo ali fica nos cutucando, fica apertando a Deus. Às vezes é uma coisa que a gente falou, que a gente fez. E é tão bom quando a gente vai pra Deus, que alívio que é quando a gente coloca tudo aquilo pra fora. Quando a gente confessa para Ele, quando a gente está ali disposto a renunciar, quando a gente está ali disposto a realmente ter uma vida nova, uma vida diferente e deixar para trás aquilo que de repente está nos afastando de Deus, afastando do caminho que Ele tem pra gente. Vamos seguir, queridos. Lá em Joel 2, versículo 13, nós encontramos o versículo dizendo: rasguem o coração e não as suas roupas. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia a desgraça. Esse é um chamado de arrependimento genuíno, amados. E a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Muitas vezes nós queremos medir Deus com a nossa régua. Não, eu vou medir Deus aqui com a minha régua, porque a minha régua é o seguinte: eu acho que Deus está chateado, eu acho que Deus não vai me perdoar, porque afinal de contas eu estou ainda patinando para perdoar aquela pessoa, aquelas pessoas. Mas Deus não é como nós, amados. Nós devemos ser como Ele.
Nós devemos nos espelhar nele, nós devemos querer ser cada vez mais como ele, amados, como ele é, assim como ele é, nós somos, nós devemos ser, é ele que nos influencia, é ele, amados, que rege, guia a nossa vida. Então, se formos nos deixar influenciar por alguém, que seja sempre por Deus. Oséias 6:1. Venham, voltemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele nos feriu, mas nos curará. Aqui, amados, a gente vê falando sobre a restauração e a cura que Deus oferece quando a gente volta, quando a gente retorna para Ele, amados. Não desista da sua vida com o Senhor. Não pule para fora do barco. Não jogue essa rede, amados. Fique firme na certeza de que se for para jogar rede, que seja onde Jesus te mandou jogar. Se for para pular para fora do barco, que seja para você andar sobre as águas em milagre, amados. Ande sempre, caminhe sempre em obediência na direção do nosso Senhor, que está sempre pronto a nos restaurar, nos curar, amados. Sempre, não importa o quão grave você tenha feito, o quão grave tenha acontecido, vai para Deus com sinceridade de coração, vai para Deus realmente querendo ser restaurado, querendo ser curado, querendo ter a sua vida em ordem de novo. Nunca é tarde demais para Deus, amados, não existe isso. E de repente você está num momento da sua vida que você acha que já acabou, que já era, não tem mais jeito. Eu queria que minha vida tivesse diferente. Eu olho a minha idade e vejo, nossa, eu achei que esse ponto minha vida já estaria completamente diferente. E de repente você tá aí com 70, com 80, com 90, com 100. Amados, nunca é tarde demais para Deus. Se agarre nessa palavra, amados. Se agarre nessa palavra. Isso não existe para o Senhor. Estamos vivos, respirando, amados. Então, tem chance. Nada é impossível para Deus. Deus faz daquilo que você chama de nada, Deus chama de tudo. E tenha certeza de que Ele está vendo o seu sofrimento, Ele está vendo as suas lágrimas, amados. E isso não vai ficar assim. Deus recolhe as nossas lágrimas e transforma o nosso pranto em dança e a veste de lamento em veste de alegria. Vamos lá? Isaías 55, versículo 7. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, para o Senhor, que terá misericórdia de você. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Esse é um lembrete, amados, do perdão que Deus está sempre disposto a oferecer àqueles que se voltam para Ele. Mas veja, amados, que tudo na nossa vida, eu falo isso muito aqui na live, tem a nossa participação na nossa vida com Deus. A gente quer muitas vezes falar assim, o Senhor sabe de tudo, está nas mãos dele. Mas veja que nós, em todo momento, todos esses versículos que nós lemos aqui hoje, e que eu vou depois trazer eles de novo para vocês, um por um, para vocês refletirem também ao longo do dia, ao longo dos próximos dias. Lembra que a gente, em todos os momentos aqui, Deus deu uma ação pra gente. Deu uma missão, uma ação, algo que a gente deve fazer, amados. Deve fazer. Então não é simplesmente sair vivendo a vida de acordo com as próprias escolhas, com as próprias decisões, sem conhecer a palavra de Deus, sem estar encharcado da palavra de Deus, querendo fazer as coisas da própria vontade e falar, Deus entende, Deus sabe, ponto. Não, veja que aqui, em todos os versículos, a gente tem algo para fazer. Em Oséias 6:1, venham, voltemos ao Senhor. Em Isaías 55:7, que o ímpio abandone o seu caminho, o homem mau, os seus pensamentos. Então veja, nós precisamos abandonar o caminho mau, os pensamentos maus, nós precisamos voltar para o Senhor. Está nas nossas mãos, amados. Está nas nossas mãos e não é na mão de nenhuma outra pessoa. E de repente você está aí se culpando, pensando e colocando a sua vida nas mãos de outra pessoa. Mas saiba que a sua vida é responsabilidade sua. É sua. E com Deus, nada é impossível. Nada na sua vida. Com Deus, aquilo que você pensa que você está aí refém de outra pessoa, Deus já te chamou para a liberdade, amados. Deus já te livrou dessas algemas. É Ele que cuida de tudo na sua vida, de cada área da sua vida. Vamos lá. Lucas 15, versículo 20.
Nós temos a parábola do filho pródigo, que nós já falamos sobre ela aqui algumas vezes na live. Depois leia lá, amados, medite lá em Lucas 15, medite na parábola do filho pródigo. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O coração do nosso Pai, do nosso Deus maravilhoso, amados, ele está sempre aberto para receber os que se arrependem e voltam para ele, amados. Veja que nessa parábola do filho pródigo, as pessoas pensavam, né? E o filho também pensou, porque ele pediu a herança do pai, pediu para viver a vida dele e foi, gastou tudo, torrou, né? Na palavra popular, torrou tudo. E aí, um belo dia, ele viu os porcos comendo e falou: nossa, na casa do meu pai a comida é melhor. E ele se viu naquele lugar indigno, naquele lugar, naquele lamaçal, literalmente. Ele se viu ali naquele lamaçal, falou: o que eu estou fazendo na minha vida? Ele acordou para a vida. Só que muitas vezes, amados, quando nós abrimos nossos olhos e nos vemos num lamaçal, a gente fica sem jeito de voltar para Deus. Ah, não, vou continuar aqui nesse lamaçal, porque Deus não vai me receber de volta, Deus não vai me aceitar de volta. Depois do que eu fiz, do que eu falei, do que eu escolhi pegar minha herança, pegar as minhas coisas e sair por aí e viver minha própria vida. Mas veja aqui, amados, que não foi isso na parábola do filho pródigo. Deus também faz isso com a gente, quando a gente está disposto a ir para os braços amorosos do Senhor. Veja o que aconteceu quando esse pai viu de longe o seu filho, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. A gente sabe que ele colocou um anel no dedo do filho dele, e a gente sabe que ele colocou uma capa nova, e a gente sabe que ele preparou uma festa para receber o filho. E Jesus também nos diz, amados, que é uma festa no céu para cada pecador que se arrepende. Então quando você volta para Deus, ao invés de você voltar com culpa, falando: ai meu Deus, não é possível, agora como é que eu vou voltar para o Senhor? Me sinto mal. Nada disso vem de Deus, amados. Se joga nos braços de amor do Senhor. Nós vimos aqui nesses versículos a importância da nossa sinceridade no nosso relacionamento com Deus. Seja lá o que for, amados, Deus já sabe o que você fez. Agora, esse nosso passo em direção a Deus, esse nosso passo de orar, de entregar tudo nas mãos dele, falar: Senhor, aqui está. Isso é que faz com que a gente avance na nossa vida, amados. Confessar, entregar para ele tudo aquilo que a gente precisa entregar. E para fechar, nós temos lá em Apocalipse 2:5. Aqui Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia: nós podemos também, amados, pegar para cada um de nós, cada palavra de Deus, nós também podemos pegar, tomar posse para a nossa vida. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Esse versículo, amados, é um chamado direto ao arrependimento e a volta ao primeiro amor, aos caminhos de Deus. E ele reforça, esse versículo, ele reforça a importância da gente refletir sobre as nossas falhas e retornar em obediência e a comunhão com o nosso Senhor Jesus. Então, veja, amados, arrependa-se, lembra-se de onde você caiu. Contrário, lembra-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no início. Lembra-se de onde você caiu, amado, e como é que estava a sua vida com o Senhor. Você estava indo sempre para os braços amorosos dele, você ouvia sempre a palavra de Deus, ouvia um culto, participava do culto, você ia até o culto, você falava com pessoas também que professam a mesma fé. Você também estava ali, sabe, lendo a Bíblia, meditando a Bíblia, querendo aprender mais. De repente você participou de algumas aulas e você estava ali aprendendo mais sobre o Senhor, firme no Senhor, e algo aconteceu. Algo aconteceu nessa sua trajetória, na sua história, e você
caiu, você se afastou dos caminhos de Deus. Mas veja o convite do Senhor Jesus, arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Volte-se, arrependa-se, deixa tudo para trás, tudo que não vale a pena, tudo que você nota, olha e fala, meu Deus, eu estou correndo atrás do vento. Deixa tudo isso para trás e volte-se para o amor do nosso Senhor Jesus, para as coisas que são eternas, amados. Essa é a boa parte e não nos será tirada. Quanto antes a gente ficar firme no nosso Senhor Jesus, voltar, se arrepender, voltar, amados, para os braços de amor dele, deixar para trás tudo que precisamos deixar para trás, as palavras que não acrescentam nada, os pensamentos que não acrescentam nada, as coisas que a gente anda fazendo para agradar os outros. Não vai mudar nada na nossa vida, amados. A gente só vai se afundar mais, mas as coisas que a gente resolve deixar para trás, falar, não, chega, eu não vou mais fazer nada só para agradar os outros. Eu não vou fazer mais nada só para ficar bem com os outros, uma coisa que está me ferindo os meus princípios com o Senhor, ferindo a minha vida com Deus. Não, eu escolho ficar firme, eu escolho voltar para os braços amorosos de Deus. Então, queridos, amados, a nossa live de hoje é um convite para que você, que de repente, se você está passando por isso, está aí culpado e fugindo de Deus, se você está aí sofrendo, triste por algo que você fez, de repente você estava numa caminhada tão linda com Jesus, tão linda, e você fez algo que você se sente assim muito ruim, muito ruim. Saiba, amados, que você pode dar um glória a Deus por isso, porque coisa boa é quando a gente faz alguma coisa ruim e a gente se sente mal por aquilo que a gente fez. E dura coisa é quando as mentes já estão cauterizadas, que a gente faz alguma coisa ruim, alguma coisa que a gente sabe que desagrada a Deus e passa por cima disso como se nada tivesse acontecido, que não traz nem uma tristeza, um arrependimento. Se a gente fica ali prostrado por algo ruim que a gente fez, glória a Deus, amados, que nós ainda temos esse tipo de sentimento, que a gente ainda passa por isso, que coisa dura é ter uma vida arrogante, ter uma vida cheia de soberba, ter uma vida de coração orgulhoso, ter uma vida onde maltrata os outros, onde faz grosseria com todo mundo, ter uma vida onde a gente passa por cima de valores, onde a gente puxa o tapete dos outros, onde a gente pisa nos outros para chegar onde a gente quer e não sente nada. E não sente nada, acha que tá tudo bem. E lembrando sempre que o que a pessoa plantar, vai colher. Vai colher. E a colheita só Deus sabe como vai ser. Tanto pro bem como pro mal. Então, amados, volte hoje mesmo e dê um glória a Deus. Fala, pai, eu me senti tão mal depois de ter feito aquilo. Mas eu entendi que bom que eu ainda me sinto mal por ter feito aquilo. E eu estou aqui disposta a ficar pertinho do Senhor, a me agarrar aqui no Senhor e voltar para os seus braços amorosos. Caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, assim como Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então se alegre na certeza de que o convite do Senhor Jesus está de pé para você. Volte hoje mesmo para os braços amorosos, para a sua vida fervorosa com o Senhor. Não permite que seja aquela vida fria, amados. Esquente a sua vida com o Senhor. Lembre-se do primeiro amor que você tinha com Ele, que você chegava na sua casa e você já queria colocar um louvor e orar e contar para Ele como tinha sido o seu dia. Claro que Ele sabe, mas estamos falando de relacionamento. Estamos falando de intimidade, de você ter um coração sincero, um relacionamento com Deus, e que você ficava ali animada para contar as coisas, que você chorava aos pés dele, que você lembrava de alguma coisa, entregava para ele, nas mãos dele, que você não saía de casa sem fazer uma oração, que você não dormia sem agradecer a Deus pelos livramentos, pelas bênçãos que ele te proporcionou naquele dia. Nos momentos que você recebia convites e que você escolheu dizer não ou escolheu dizer sim, de acordo com a palavra de Deus e não com o seu próprio querer, não com a sua própria vontade. Então, meus queridos, reflitam sobre essa palavra e se jogue. Mais uma vez, nem que eu fale isso 100 vezes hoje, se jogue nos braços de amor do Senhor Jesus. O convite dele está de pé. O convite dele é o mesmo para sempre, amados. Não permita que você fique nessa vida longe do Senhor, afastado, nessa vida
morna, que a gente sabe que Deus vomita o morno. Não, que seu coração queime por Jesus. É possível, amados, quando você escolhe orar, entrar em comunhão, ler a Bíblia, ouvir a palavra do Senhor e pensar nele, nas coisas dele. Veio algum problema, de repente, durante o seu dia, algo desafiador, e você pensa que não vou andar ansioso por coisa alguma, não vou me preocupar com amanhã, porque é assim que Jesus pede para eu andar, sem me preocupar com amanhã. Então vou me concentrar como que nós vamos resolver isso hoje. E hoje a gente resolve, a gente vai avançando, amados, para as coisas que Deus tem pra gente, dia após dia, todos os dias. Esse dia de hoje, esse dia 23 de outubro de 2024, é um dia onde você tem a oportunidade, amados, maravilhosa, esse presente de Deus para viver hoje a vida que Deus espera que você viva. Meus queridos, essa foi nossa palavra do dia. Que Deus os abençoe grandemente, poderosamente, vigorosamente. Eu vou mais uma vez aqui trazer para vocês os versículos, para que vocês anotem, para que vocês leiam depois, para que vocês reflitam nesses versículos. Jeremias 24:7, Joel 2:13, Oséias 6:1, Isaías 55:7, Lucas 15:20, Apocalipse 2:5. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que na sua vida não tenha nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Que o favor do Senhor esteja sobre você. Amados, guarde essa frase. Quando você está passando por um aperto, por um perrengue aí ao longo do dia, feche os seus olhos e se conecte com o Senhor. Isso dá para você fazer em qualquer lugar que você esteja. Fala, Senhor Jesus, que o seu favor esteja sobre mim. Que o seu favor esteja sobre mim. Se conecta com Ele, isso traz força. A palavra de Deus, essa comunicação com o Senhor, quando a gente ora, quando a gente se joga, quando a gente fica pertinho dele, nos traz força, nos traz vigor, nos traz energia, nos dá sabedoria, nos dá uma palavra certa, uma direção certa. Tá bom, amados? Obrigada pela vida de cada um de vocês. Obrigada por todos vocês que acompanharam a live agora, vocês que vão acompanhar a live depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Que vocês fiquem firmes, amados, e coloquem Jesus como Rei absoluto da sua vida e do seu coração. Nos vemos amanhã, quinta-feira, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Ana, amém, minha querida. Angélica, amém, minha querida. Obrigada pelo seu carinho, viu? Thalita, Ana, Elinha, Mauro, Adriana, Gisele, Rosângela. Amém, minha querida. Solange, Kátia, Bruna, Valéria, Vanilde, Rubi, Preciosa do Senhor Jesus, Liane, Fábio, Drica. Amém, minha querida. Tenho Deus, tenho tudo, é isso mesmo. Rayane e Gracina, Graciele, Aline, Milena, Leandro, Mais Magra, Luiz Otávio, Fernando, Simone, Rita, Sabrina, Matilde, Eliene, Ellen, Kátia, Alexandre, Juliano, Daniela, Aurson, Regina, Amarílio, Sandro, Marcinha, Max, Silene, Irani, Mara. Que bom você aqui com a gente, Mara. Quanto tempo? Lima, Joilson, Solange, Eide, Isabela, Lagusa, Almeida, Lug, Izinha, Pastor Márcio, Kelma, Juliane, Camila, Ana e todos vocês que aqui estiveram, amados. Muito obrigada, que Deus os abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.